Nós vamos conversar agora com Rodrigo Nicoloso, ele que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Rodrigo, a sustentabilidade se tornou algo cada vez mais importante dentro das cadeias de produção animal. Uma das grandes questões são os gases de efeito estufa, né, que são gerados pelas produções. No caso da suinocultura, como isso tem sido tratado e solucionado? Bom, uma coisa que é importante saber é que gás de efeito estufa é um processo inerente da produção agropecuária, da produção animal ou dos próprios seres vivos, né? Então é impossível você zerar a emissão de gás de efeito estufa. O que a gente pode fazer para produzir de maneira mais sustentável é utilizar técnicas que aumentam a nossa eficiência do sistema de produção. Por exemplo, uma produção de suínos com uma melhor conversão alimentar tem uma emissão de gás de efeito estufa menor do que se você tivesse uma conversão alimentar pior. E da mesma maneira, na gestão dos dejetos e tratamento e mesmo na aplicação do solo, existem técnicas que você pode aplicar que aumentam a eficiência agronômica do dejeto como fertilizante e da mesma maneira reduz a emissão de gás de efeito estufa. Uma das coisas que a gente faz aqui na Embrapa é avaliar, por exemplo, o efeito dos biodigestores, da compostagem, que a gente já tem resultados que reduzem a emissão de gás de efeito estufa em relação aos dejetos que são armazenados na esterqueira. E também na aplicação do dejeto no solo, quando ele é incorporado ao solo, injetado no solo, em vez de ser simplesmente distribuído na superfície, a gente também tem uma redução significativa. Então, são mudanças de práticas de manejo que permitem você produzir da mesma eficiência, inclusive com eficiência maior na questão de uso como fertilizante e reduzir a questão dos gases de efeito estufa. Os biodigestores são uma solução disponível nas maiorias das granjas atualmente, quer dizer, aporte a partir do qual essa tecnologia se torna viável? Bom, em relação à questão de gás de efeito estufa, a biodigestão é uma das tecnologias mais eficientes para você reduzir a emissão de gases, principalmente o metano, porque você capta esse metano e converte ele em CO2, que é um gás que tem um potencial de efeito estufa muito menor do que o metano, se fosse liberado na atmosfera. O que a gente tem de estatística hoje é que a grande maioria das propriedades, especialmente aqui no sul do Brasil, ainda estão com dejeto armazenado em esterqueiras, ou seja, simplesmente armazenado e depois disposto no solo. Existem alguns trabalhos aqui da Embrapa que mostram que a viabilidade econômica do uso do biodigestor para tratamento ou mesmo para geração de energia, ele aumenta quando você tem uma concentração maior de suínos na propriedade. Então, tem alguns resultados que falam em torno de 4.000 suínos em terminação, seriam granjas um pouco maiores, né, para você viabilizar economicamente isso. Se você não tem foco em retorno econômico com o uso do biogás, ela não deixa de ser uma tecnologia que ela é viável ambientalmente para você abater essas emissões de gases de efeito estufa, de metano, e também para reduzir problema de mau odor, né? Então, ela tem essas duas aplicações. Essas granjas que adotam biodigestores, ela tem aproveitado o biogás para geração de energia ou aquecimento nas granjas? Nos últimos anos tem aumentado bastante essa porcentagem das granjas que usam o biogás para geração de energia, para aquecimento, por exemplo, para aquecer caldeiras, para controle de temperatura nas granjas, isso nos últimos anos, né? Os primeiros projetos lá na década de 90, início dos anos 2000, eram tecnologias vinculadas ao protocolo de Kyoto, a controle das emissões de gás de efeito estufa no foco de créditos de carbono. Aqueles projetos era simplesmente queimado o gás sem aproveitamento térmico dessa energia. E hoje a gente tem visto que esses projetos novos realmente têm um foco de aproveitamento desse biogás, inclusive com algumas usinas realmente de grande escala, para tratamento de dejetos e outros resíduos, já produzindo biogás e gerando energia para jogar na rede elétrica. Então, um aproveitamento energético e econômico desse biogás. E o uso agronômico dos dejetos suínos, ele tem sido feito de forma adequada? Os produtores geralmente têm usado isso como fertirrigação na própria propriedade? O que a gente tem visto de estatística dos licenciamentos ambientais é que mais de 90% dos produtores utilizam o fertilizante na própria propriedade ou então em áreas de cedência, que são contratos com vizinhos, né, onde você aplica
se responsabiliza em aplicar o fertilizante nas áreas agrícolas dessas áreas. E o que a gente tem visto é que ainda o produtor falta suporte técnico, esse produtor na parte agronômica, porque ele ainda continua utilizando o dejeto e o fertilizante mineral. E a gente recomenda que o dejeto substitua o fertilizante mineral na propriedade. A gente tem várias estatísticas e a própria instrução normativa da suinocultura aqui em Santa Catarina, se ela for bem feita, você pode tornar a propriedade totalmente autossuficiente em fósforo. Você não precisa de fertilizante mineral fosfatado na propriedade se você tem o dejeto de suíno e utiliza ele adequadamente para adubação, né? Então, a gente está trabalhando com os órgãos ambientais e também em treinamento de produtores, de assistência técnica, justamente para o produtor se conscientizar que ele não precisa mais do fertilizante mineral, que ele pode substituir grande parte do adubo mineral que ele usa pelo dejeto. Isso aí abate consideravelmente o custo de produção na área agrícola dele e também vai contribuir com a sustentabilidade da produção agropecuária dele. Então, a gente vê que o uso eficiente do dejeto é uma tecnologia muito viável, muito interessante para o produtor, para dar um destino adequado desse fertilizante e também para abater custo no sistema de produção. A equipe da Embrapa, juntamente com os técnicos da Emater, tem atuado no TT Biogás Fert. O senhor poderia explicar um pouco os objetivos e o funcionamento desse projeto? O projeto TT Biogás Fert, ele começou faz cerca de 2 anos aqui na Embrapa, e ele é uma sequência de um projeto anterior que era a Rede Biogás Fert, era uma rede de pesquisa nessa etapa, que era para desenvolver tecnologias mais adaptadas à propriedade rural, para tratamento dos dejetos por biodigestão, compostagem e uso agronômico, né? Então, por isso essa lógica do nome do Biogás Fert, vem de biofertilizante e biogás, né? E esse projeto TT Biogás Fert é para transferir essas tecnologias que foram geradas no projeto anterior. Então, uma das metas que a gente tem são estabelecer, por exemplo, unidades de referência tecnológica. A gente tem algumas aqui em Santa Catarina e várias no Rio Grande do Sul, que a gente tem o apoio da Biogás Fert, que é justamente para aplicar nessas propriedades rurais esse tipo de tecnologia que foi gerada. Também tem a questão de análise de custo, todo o suporte ao produtor para avaliar a viabilidade da adoção dessa tecnologia para o produtor. A Emater nos dá assistência também e parceria nessa etapa. E a gente está testando as tecnologias agora em escala real, na escala do produtor. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma série de dias de campo divulgando a injeção de dejetos no solo, que é uma tecnologia que permite você aumentar a eficiência do fertilizante e reduzir custo de adubação, né? Então, o TT Biogás Fert basicamente tem esse tipo de ação e vai se expandir essa rede de unidades de referência tecnológica para os próximos anos, para outros estados, e a gente espera também contar com a assistência técnica desses outros estados para ter uma presença mais efetiva no restante do Brasil também. Nós conversamos com o pesquisador Rodrigo Nicoloso, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, TV Gesuli, na cobertura do agronegócio brasileiro.